Essa música fala de um cavalo sem nome e diz que este conduziu uma pessoa e o levou ao deserto dentro. É dela que falaremos hoje. Na primeira parte da viagem, eu estava olhando para toda a vida. Aqui esta pessoa estava olhando a vida enquanto ela o conduzia. Ele estava no verdadeiro estado do sono profundo. Havia plantas e pássaros, e rochas e coisas. Havia areia e colinas e anéis. No entanto, nesta parte, algo muda. Ele nota que há uma natureza. Há algo ali que antes ele não via, mas por algum motivo ele passa a enxergar. E sem saber esse motivo, ele aceita o desafio da natureza e se põe a caminhar. O anel nessa parte da história, que aparece de forma aleatória, simboliza a aliança que ele selou em seu coração, que iria trazer nos momentos de provações a lembrança de que havia recebido tal chamado. A primeira coisa que lhe acontece é que, ao sentir a inspiração para procurar pelo verdadeiro sentido da vida, o seu chamado, antes mesmo de poder vislumbrar um céu limpo, uma mosca entra em sua visão, algo como um ruído, uma força negativa que quer impedir que ele avance. Primeira coisa, um ruído, mas ele não se prende a isso, ele está decidido a prosseguir. O calor estava de rachar e o chão estava seco, mas o ar estava cheio de sons. Quando abrimos nossos olhos e nos deparamos com um mundo novo, que é diferente daquele que estávamos em estado de sono, nos deparamos com as dificuldades de que será a caminhada consciente. Temos que nos adaptar ao novo clima e tudo aqui é muito doloroso. O desapego ao mundo da Matrix é o primeiro obstáculo, mas, bem atento, ele ouve o chamado no ar, que estava cheio de sons. Então ele diz: Eu atravessei o deserto num cavalo sem nome. Foi bom sair da chuva. Ele fala que atravessou o deserto. Ele sabe que conseguirá. Ele nem passou pelo deserto ainda, mas já afirma com confiança ter obtido essa vitória. Ele também diz que a sua troca da chuva pelo deserto foi uma coisa boa. Saiu do conforto e entrou num estado de sequidão, mas estava radiante, pois dessa vez ele não estava só. E ele segue dizendo: Pois lá não há ninguém para te aborrecer. No deserto, aprendemos o real sentido do desapego. Aprendemos a separar as pessoas de seus atos. Aprendemos de como somos verdadeiros escravos dos sentidos e aos prazeres a eles ligados. E daí vem o verdadeiro aborrecimento dos homens, pois eles rejeitam essa terra por ser árida. Depois de 2 dias sob o sol do deserto, minha pele começou a ficar vermelha. Aqui ele começa a sentir as mudanças em seu próprio corpo. A adaptação externa começa a ceder e seu corpo começa a receber as ordens de uma consciência cuja alma está tomando a direção à frente do corpo, ao qual a música faz referência. Cavalo sem nome. No ato consciente de colocar a alma sobre o domínio do corpo, é o início de um nome a ser dado ao cavalo. Depois de 3 dias na alegria do deserto, eu estava olhando para um leito de rio, e a história que ele me contou sobre um rio que corria deixou-me triste em pensar que ele estava morto. Ele entra no mistério do número 3. Aqui, no terceiro dia, ele nos conta sua alegria em estar no deserto, como se o deserto já fosse parte dele. Ele se encontrou com as marcas vivas de um rio que já se encontra sem vida e, um dia, conta o próprio leito seco, eu já tive vivo e andei por esse mesmo chão. Já dei de beber a muitos que decidiram me seguir. Já fui fonte de águas vivas no solo desse deserto. Agora estou acima disso tudo, mas ainda posso conduzir quem quer que o deseje atravessar. Minhas marcas, meus sinais continuarão vivos nesse solo até o último peregrino que aqui estiver. Eu atravessei o deserto num cavalo sem nome. Foi bom sair da chuva.
No deserto você pode se lembrar do seu nome. Penso que no deserto você pode descobrir o seu verdadeiro nome. Muitos terminarão sua jornada nesta terra e não descobrirão sequer que ele existe. Depois de 9 dias eu libertei o cavalo, porque o deserto já tinha virado mar. Havia plantas, pássaros, pedras e coisas. Havia areia e colinas e anéis. O mistério do número 9, onde ele finalmente libertou seu cavalo, aquele cavalo sem nome, agora havia descoberto o seu verdadeiro nome, o nome ontológico, o nome que havia recebido antes de se encontrar nesta terra de Adão. Então ele venceu. Agora sim ele havia atravessado o deserto, e sua mente consciente alcançou a transcendência. Ele partiu e deixou seu cavalo, que agora possuía um nome que partiu carregando com sua história de vida e que agora está junto com o rio que o guiou até suas moradas. Mas ainda assim, ele deixa sua última e mais importante mensagem, que se segue no último trecho da música. O oceano é um deserto com a vida submersa e um disfarce perfeito por cima. Sob as cidades há um coração feito de terra, mas os humanos não darão nenhum amor. Veja, eu atravessei o deserto num cavalo sem nome. Foi bom sair da chuva. No deserto você pode lembrar do seu nome, pois lá não há ninguém para te aborrecer. Ele deixa o recado dizendo que o oceano possui uma vida submersa e que, igual ao deserto, que aparenta não ser capaz de abrigar vida, está ali a verdadeira essência da vida espiritual. A morte, sim, mas o nascimento também está diretamente associado ao desgosto do deserto, ao amargo que se torna doce em meio ao mundo seco e sedento pela água que só pode vir de cima e que dá o verdadeiro ânimo para as almas. E assim como no oceano e no deserto, há debaixo das cidades, debaixo dos pés insensíveis dos homens, um coração feito de chão, o coração que abriga a vida da terra, o coração de terra que é a morada da grande alma do mundo. Aquele coração que chama todos os homens todos os dias, que está na natureza e que é a grande mãe e que dá testemunho do seu Criador, que leva a vida tanto para os homens como para o oceano com sua vida pulsante e submersa, ou ao deserto, que é o maior professor e que contém a sabedoria que é análoga de Deus, e que, através deles, o Verbo fala em todas as coisas o tempo todo. Esse coração que está debaixo dos pés dos homens e que clama para ser visto e ouvido, não alcança os corações daqueles que o pisoteiam e não o retribuirão com nenhum amor.